Vamos abrindo em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, onde vamos dar continuidade, ao texto que nós temos exposto já há algumas semanas. O título da nossa mensagem de hoje não poderia ser outro: Descobrindo o Evangelho. O nosso intuito aqui nessa manhã é ministrar os versículos 1 ao 6 do capítulo 4. O apóstolo Paulo, nessa carta de 2 Coríntios, como os irmãos sabem, ele externaliza a sua alegria por saber que esses irmãos que ele tanto amava e pastoreava, eles haviam se arrependido quando receberam a exortação da primeira carta. Mas o apóstolo Paulo, ele sabe que a sua missão continua, pois os ataques à igreja, os ataques à sua mente, à minha mente, ao meu coração, ao seu coração, eles são constantes. E os alertas, eles são necessários. Constantemente precisamos ser avisados, precisamos ser alertados, exortados, para que continuemos na direção certa. Porque aqueles que estão na direção certa, aqueles que estão de pé, esses são os que Satanás quer derrubar e quer desviar. Então nós precisamos dessa proteção dada pela pregação do Evangelho. E Paulo sabia disso. E uma das formas mais contundentes, uma das formas mais usadas pelos falsos mestres, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o som. Amém? Amém? Graças a Deus. Uma das formas mais usadas pelos falsos mestres é justamente a tentar denegrir aquele que prega o Evangelho ou de alguma forma trazer uma confusão à mensagem. Então, tanto nessas duas formas, agredindo o mensageiro, quanto tentando deturpar a mensagem, os falsos mestres encontram o seu objetivo e têm êxito no seu objetivo. E eles não estão sozinhos, como a gente vai ver aqui no capítulo 4. Eles têm todo um mundo espiritual maligno por detrás, auxiliando eles nessa propagação e difusão do engano. Então o apóstolo Paulo, nesse capítulo 4, ele vai falar, e aqui nós vamos ver justamente uma contraposição entre o ministério fiel e o ministério infiel, o ministério genuíno e o ministério fraudulento. E o que difere, ontem nós falamos até sobre isso, características dos obreiros fraudulentos, que são uma realidade triste do Evangelho moderno, mas aqui hoje nós vamos falar que a principal diferença é justamente a mensagem do Evangelho que é pregada. E isso pode ser percebido por qualquer pessoa que tenha, como a gente já viu no capítulo 3, o véu descoberto. Qualquer pessoa que de alguma forma já teve a luz do Evangelho sobre a sua face, rapidamente, com um olhar mais atento, um ouvido um pouco mais atento, ele poderá perceber a diferença entre aquele que está pregando uma mensagem de Cristo e aquele que está trazendo uma mensagem humana. Então, dito essas coisas, a título de introdução, vamos entrar propriamente na mensagem, que eu tenho certeza que vai enriquecer bastante o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Então aqui o apóstolo Paulo inicia esse capítulo 4, dizendo: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele mostra que uma das características do ministério cristão verdadeiro é justamente a oposição. Essa oposição que em muitos momentos traz um cansaço para a gente, um cansaço às vezes que a gente nem sabe explicar. Às vezes você pode estar durante, nós estamos aqui no domingo, você pode estar no final de semana, onde você passou um sábado repousando, de repente você teve essa oportunidade, e você se sente talvez aqui domingo de manhã extremamente cansado. E você diz: mas meu Deus, mas eu descansei, o que está acontecendo? Existe uma luta espiritual. Você enxergando ou não, você acreditando ou não,
Existe uma luta espiritual. Então, o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, nós não desfalecemos de quê? Vamos ver na própria carta. Abra comigo, nessa própria carta de Coríntios, hoje nós vamos passear por ela. O apóstolo Paulo ele vai apresentar aqui para nós, mais adiante, o combate que existe entre as forças do bem e as forças do mal, dentro do cenário evangélico. Perceba que o príncipe deste mundo, ele não quer atacar o mundo já é dele, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele quer atacar a igreja, que é a fortaleza de Deus, e que é o meio pelo qual Deus retira do mundo aqueles que ele havia eleito antes da fundação do mundo. Então, Satanás, sabendo desse plano glorioso do Senhor de salvação por meio do Evangelho de Cristo, ele vai tentar de todas as formas obstaculizar e atrapalhar esse plano. De que forma? Atrapalhando a igreja, que é o veículo que Jesus usa para a propagação dessa mensagem de salvação. Então aqui em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer o que traz cansaço muitas vezes para nós enquanto servos de Deus. Entenda, Paulo está falando aqui do pastor, que no caso é ele, mas Paulo está falando também do servo de Deus de maneira pessoal, que é cada um de nós aqui que somos cristãos. Cada um de nós aqui que de fato somos regenerados, fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, somos ministros do Senhor, de certa forma, desempenhamos um serviço cristão e, portanto, também somos alvos dos ataques malignos do príncipe das trevas. Então, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 10? Paulo está dizendo que tem uma luta. E ele diz assim, a partir do versículo 1, eu vou fazer a leitura para que fique mais claro até o versículo 6. Ele diz, e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza, com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Olha que ataque. As pessoas diziam que o apóstolo Paulo era mundano, era carnal. Logo o apóstolo Paulo, uma pessoa que vivia uma vida cheia do Espírito Santo e que estimulava as pessoas a terem esse mesmo tipo de vida. Porque, na maioria das vezes, aqueles que estão na carne, eles vão acusar os que estão no Espírito de estarem na carne. E a gente vê isso de forma muito clara no Senhor Jesus. Os filhos do diabo, que eram os fariseus, acusaram Jesus de fazer o que fazia, porque pelo poder de Beelzebub, que seria o príncipe dos demônios. Então é normal esse tipo de atitude. Aqueles que de fato estão endemoniados, eles vão olhar para você que está pregando o Evangelho e vai dizer, rapaz, você está endemoniado. Mas eu estou pregando o Evangelho para você. Então, esse ataque, Satanás ele tenta de alguma forma trazer essa dissimulação. Então, no versículo 3, porque embora andando na carne, Paulo diz, eu sou um ser humano, eu sou um vaso de barro, não militamos segundo a carne. Essa milícia espiritual, essa militância, esse combate espiritual que muitas vezes faz com que a gente se sinta cansado. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Perceba, a batalha na mente, no ouvido, no coração dos ouvintes. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Perceba que todo o foco, todas as forças de Satanás são centradas para evitar que você tenha o conhecimento de Deus por meio do Evangelho. Então ele vai tentar de todas as formas atrapalhar o seu raciocínio. Por isso que é tão difícil para alguns irmãos aqui na igreja se manter concentrado na pregação. E eu entendo isso. Isso é espiritual. Às vezes a gente até pensa que a gente tem algum problema. Rapaz, será que eu tenho algum déficit de atenção? Porque eu chego lá na igreja, o pastor começa a pregar, dá um sono, ou então eu começo a pensar em outras coisas e logo depois que o culto termina, minha mente volta ao normal. Será que eu estou com algum problema? Não, você está em luta. E aí você precisa lutar da maneira correta.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas são justamente, era a maneira pelo qual os filósofos e também os mestres, os falsos mestres judaizantes, eles procuravam convencer as pessoas. Então eles usavam coisas como assim: se Deus é com Paulo, por que a vida de Paulo é tão ruim? Se Deus é na vida de Paulo, por que Paulo é tão rejeitado? Se Deus é na vida de Paulo, por que Paulo é uma pessoa tão miserável? Não tem dinheiro, às vezes, nem para comer, nem para se vestir. Então é isso. As pessoas usavam esse tipo de pensamento, que tem invadido as igrejas hoje. Então você vai ver determinadas igrejas, a pessoa diz: o meu pai, o meu Deus é o doutor da prata, então eu não aceito ser pobre. Eu vou melhorar no meu emprego, eu vou ter um salário. Eu não aceito ficar doente, porque o meu Deus é o médico dos médicos. Meu filho. Então era isso que os filósofos e que os falsos mestres propagavam. E Paulo diz: nós combatemos isso. Combatemos isso por meio da verdade. Versículo 5: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o propósito do Evangelho é nos levar à obediência a Cristo, nos levar a esse patamar de discípulos de Cristo que em tudo seguem o seu Mestre, e estando prontos a punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. E Paulo aqui ele fala de maneira muito direta que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, assim, uma coisa é a pessoa falar mal de você, de mim, de maneira pessoal. Eu não gosto da maneira como você pintou o cabelo, eu não gosto da maneira como você se veste, você está muito acima do peso. Isso não tem problema. Você pastor, o senhor está muito gordinho. Meu filho, essa opinião até eu tenho também. Então, isso não tem problema. Mas outra coisa é a gente perdoa, a gente deixa para lá, mas outra coisa é a pessoa falar do Evangelho e dizer, não, você não precisa obedecer totalmente a Bíblia para ser cristão. Não, aí não. Aí é outra conversa. Aí a gente não permite, não. Aí a gente não dá espaço, aí a gente combate toda a desobediência nesse sentido. Não precisa ir para a igreja para poder ser cristão. Eu posso ser cristão virtual, então a sua salvação vai ser virtual também. Eu quero te advertir nesse sentido. Então, existe uma postura que muitas vezes a gente tem, de longanimidade, de paciência, nesse sentido de que aquilo que as pessoas pensam de nós, a gente não vai dar tanta atenção, mas naquilo que as pessoas falam de Cristo e do seu Santíssimo Evangelho, nós somos chamados para defender. Não é o que está escrito em Filipenses? Paulo diz: nós fomos levantados em defesa do Evangelho. Então, quando se levantam pessoas dentro da igreja, ou tentam entrar pessoas de fora da igreja, tentando trazer algum tipo de confusão à mensagem cristocêntrica, a mensagem do Evangelho bendito, então a gente se levanta como combatentes que somos e lutamos o bom combate. Não, irmãos, aí não. Aí não. Você está querendo dizer que para você ser salvo, você precisa praticar boas obras? Não, a salvação é pela graça. Você está querendo dizer que porque você é salvo pela graça, você pode viver uma vida ímpia? Não, porque só vai morar no céu quem é santo. Sem santificação, ninguém jamais verá o Senhor. Então, nesse sentido, e agora voltando para o capítulo 4, era que Paulo se sentia muitas vezes cansado. Porque esse combate, irmãos, ele não para. Esse é um combate que a gente trava muitas vezes com outras pessoas, mas às vezes a gente trava esse combate na nossa própria mente. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes nós somos atacados por dardos inflamados, aonde Satanás diz: será que precisa disso tudo? Se Cristo é amor, se Cristo é misericórdia, se Cristo é compaixão, será que Ele quer tanto esforço da sua parte? Será que Ele quer tanto sofrimento da sua parte? Quantas vezes eu já ouvi de pessoas que me amam, Deus não quer que você sofra tanto, não. Deus quer que você seja feliz. E muitas vezes nós somos atacados até no nosso quarto, em secreto.
na nossa mente, desestimulados de continuarmos o bom combate, de perseverarmos no bom caminho. E aí Paulo está dizendo, não desfalecemos, porque a ideia aqui é que a gente chega perto disso, mas se cumpre em nós uma profecia, e eu faço questão de lê-la fielmente, como está escrito em Isaías 40, eu tenho certeza que a maioria de vocês tem esse trecho de cor, né? Sabe, decorado, mas eu faço questão de ler. Isaías 40, versículo todos vocês sabem. Versículo 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam. Se cansam, cansaço. Principalmente nesse momento, né, do Covid-19 aí, que pessoas têm falta de ar, cansaço. Eu sou um exemplo disso. Os jovens se cansam e se fatigam. Fatigar significa um cansaço muscular, né? Quando o seu músculo começa, não sei se vocês já viram, aqueles que estão mais adeptos a assistir jogo de futebol, quando vai chegando perto do final da partida, os jogadores começam a sentir cãibras. Aquelas cãibras é porque muitas vezes os músculos foram muito exigidos e eles começam a ficarem tesos, né? Aí não sei se você já viu que aí faz aquele alongamento no pé, faz um movimento para ver se solta a musculatura. Então a ideia de fatigar é de você exaurir, né, toda a sua força muscular. E ele diz que isso acontece com os jovens. A maioria dos jogadores de futebol tem o quê? Menos de 30 anos. A maioria tem até, eu acho que entre 20 e 25 anos. Mas você vê que no final de uma partida eles estão exauridos, cansados. Às vezes até para dar entrevista eles têm dificuldade, né? Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços, de exaustos, caem. Você já deve ter visto atletas, né? Que caem após o término de uma prova esportiva. Eles foram até o limite. E eles são atletas. E eles são preparados para aquilo. Então, para você ver. Mas os que esperam, olha a contraposição. Mas os que esperam no Senhor, eu e você, de atleta aqui a gente não tem nada. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então a gente vê aqui, por que Paulo não desfalecia? Porque o Senhor renovava as forças dele. Ele chegava perto, como está escrito em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem. A gente chega perto, a gente chega a pensar que nada, não vou mais pregar, não vou mais falar isso, não vou mais falar com essa pessoa, não vou mais fazer dessa forma. Não. O Senhor renova as nossas forças. Renova as nossas forças para fazer o bem. Mas os que esperam no Senhor, Ele renova as suas forças. Perceba, o Senhor não renova a sua força para pecar não, viu? Ah não, estou me sentindo tão bem agora que eu vou fazer um monte de coisa errada. Aí não foi o Senhor que renovou sua força não. Aí foi uma força diabólica que você recebeu. O Senhor renova as suas forças para que você continue combatendo o bom combate até o fim. E possa dizer como apóstolo, que nós estamos aqui conhecendo tão intimamente por meio dessa segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo. Essa aqui é uma carta muito biográfica, o apóstolo Paulo fala muito das suas experiências por necessidade, né? Ele está aqui se defendendo de ataques. Então ele vai falar como ele muitas vezes se sentia cansado, mas ele diz, não desfalecemos, e ele não desfalece, porque o Senhor constantemente renovava as suas forças. Um exemplo disso é a própria experiência de Paulo em Coríntios. Eu não sei se vocês já leram no livro de Atos, Lucas retrata lá em Atos a passagem de Paulo em Coríntios. E tem um momento onde a oposição foi tão grande, logo no começo do ministério de Paulo em Coríntios, a oposição foi tão grande que o apóstolo Paulo pensou no seu íntimo em continuar a sua viagem missionária em outras regiões. Mas o Senhor apareceu até Paulo e diz: Paulo, fique aqui, fale e não te cales, porque eu tenho muitos eleitos nessa cidade. E o apóstolo Paulo então permanece em Coríntios 18 meses.
é a cidade onde Paulo mais esteve presente depois da cidade de Éfeso. Em Éfeso ele esteve 3 anos, em Corinto 18 meses. Em todas as demais cidades, Paulo esteve um tempo muito inferior a esse. Então, para você perceber que ele quase, ele foi desestimulado pela oposição a continuar pregando o Evangelho em outras localidades, mas o próprio Senhor renovou as forças dele, vindo até ele dizendo: não, Paulo, eu quero você aqui mesmo, não ligue para essa oposição não, existem muitos eleitos aqui que serão alcançados por fruto, por meio daquilo que eu vou falar através dos seus lábios. Então, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. A ideia de subir com asas como águia é a ideia de, em muitos momentos, você vai se sentir como se você estivesse flutuando. Eu não sei se você já viu como as aves voam. Elas não permanecem todo o tempo batendo as asas. Elas batem as asas, mas a maior parte do tempo elas estão planeando. Elas usam as asas, e o avião inclusive foi baseado nisso, para usar o fator do vento para que elas fiquem quase que flutuando. Não sei se vocês já viram, que elas ficam quase que flutuando. Então é essa ideia de você estar em determinados lugares sem que você imponha um grande esforço para aquilo. Sobem com asas como águia, correm, você vai correr quando Deus quiser que você corra, e você não vai se cansar. A gente fez isso de maneira literal na Bíblia, na passagem lá do profeta Elias. Tem um momento que o profeta Elias, logo depois, que ele combate os profetas de Baal, ele diz que vai chover, e ele corre, irmãos, uma corrida tão intensa, que ele é mais rápido que os cavalos de Acabe, e ele para na frente de Acabe, e fala lá com toda a autoridade, fala: rapaz, que deu essa força para Elias, essa rapidez? Se tivesse um cronômetro, com certeza Elias naquele momento ia quebrar todos os recordes, mas essa força vem do Senhor. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque o Senhor nos deu uma ordem, não de ficarmos parados, mas de nos movimentarmos. Ide! O Senhor não disse fique. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vá e façam discípulos. Não é fiquem aqui esperando que os discípulos cheguem. Não é assim. Então nós precisamos entender que existe uma imperatividade de nós termos um ministério cristão dinâmico, um ministério cristão que se move, um ministério cristão que vai além das 4 paredes da igreja. Então aqui Paulo vai, quando ele fala no primeiro momento, voltando agora para a 2 de Coríntios, não desfalecemos. Paulo está falando, não desfalecemos, porque o combate à oposição é intensa e porque o Senhor nos renova para que a gente não desfaleça. Então Paulo está falando dessas duas coisas, tanto da oposição quanto do consolo, do conforto, do renovo que vem da parte de Deus, para que a gente continue a caminhada que nos foi proposta. Então agora no versículo 2 ele vai dizer, pelo contrário. Então ele diz, nós não desfalecemos, pelo contrário, nós somos ainda mais motivados, nós nos sentimos ainda mais responsáveis. Eu falo isso sempre com o irmão José, que é o nosso pastor. José daqui a pouco vai estar desempenhando ainda de maneira mais aberta o seu ministério pastoral, e eu digo sempre isso para ele, como a gente tem que tomar cuidado, para a gente não se cansar. E eu digo para ele, quando a gente tem a oportunidade de conversar, ontem a gente ficou conversando lá no Alto das Pompas até mais tarde, e eu estava dizendo para ele que à medida que a gente vai vendo que o falso evangelho cresce, isso não tem que desmotivar a gente, isso tem que motivar mais ainda. A minha responsabilidade aumenta. Porque se eu conheço o verdadeiro evangelho, se a graça de Deus me alcançou dessa forma bendita, por meio da verdade, eu conheci a verdade, eu posso dizer como aquele jovem lá do Evangelho de João,
Se eu não me engano, capítulo 9. Eu era cego, mas agora eu vejo. Então, à medida que você vai vendo um mundo que cada vez mais cai sobre trevas, a nossa responsabilidade aumenta. É por isso que vai chegar aí o Ministério da Kombi. Os irmãos vão orando aí. A gente já tem o pregador da Kombi. Já tem inclusive o cantor da Kombi. O irmão Paulo mesmo, que você fica imaginando, você vê o irmão Paulo assim se movendo, isso daí já é o ministério de Cristo na vida dele, que quando a Kombi estiver andando, ele está lá, ó. Louvando. E depois do louvor do irmão Paulo, vem a pregação do irmão José. E a gente vai chegar lá, é Paripe, né, que vocês moram? Vista Alegre, e você? Itapuã, tá vendo? Irmã Joquinha da Cabula, olha o tanto de lugar que a Kombi tem que chegar, né? A gente não sabe se essa Kombi ela vai resistir, né? Mas qualquer coisa a gente chama um funileiro e vai nessa pedrada, a gente vai dando um jeitinho nela. Porque a gente tem que pregar o Evangelho, irmão. A gente tem que pregar o Evangelho não é para que as pessoas se convertam, não, é porque é uma ordem que nos foi dada. É como, por exemplo, irmãos, vamos imaginar, a gente está passando por um período, né, extremamente único na nossa história, mas vamos imaginar que você é um vendedor, né? Eu sempre olho para o irmão José, vejo um empresário de sucesso, então vamos imaginar que você é um vendedor e você tem uma loja, e aí você está lá, segunda-feira você foi para a loja, não é o caso do irmão José, a loja dele vai muito bem, obrigada, mas vamos imaginar que você vende um produto, aí você passou a segunda-feira, de 8 da manhã até 6 da tarde, você não vendeu nada. Você passou a terça-feira, da 8 da manhã, 6 da tarde, você não vendeu nada. Aí na quarta-feira, você mas acho que eu vou trabalhar não está vendendo nada. Será que é esse o pensamento? Não. A pessoa vai continuar indo, por quê? Porque esse é o trabalho dela. Ela foi contratada com esse propósito. Ela é um vendedor. E se está vendendo ou não, infelizmente o problema vai ser do dono da loja, né? Vai ter que ver alguma estratégia ou alguma coisa, né? Mas o vendedor foi contratado para vender de 8 às 18. Se vende ou não, é problema dele. A pessoa chega lá e vai atender, vai apresentar o produto, vai mostrar as condições de pagamento. Então, eu estou fazendo essa comparação bem esdrúxula, porque a nossa responsabilidade é muito maior que isso. Nós não estamos vendendo produto, não. Nós estamos falando de salvação de almas que vão passar a eternidade inteira no inferno. Isso não é um produto, não. Isso é amor, compaixão, misericórdia. É como, por exemplo, vamos imaginar que você é um cientista, né? Aqui nós temos alguns irmãos da área de saúde, precisamos até orar pela irmã Kátia, a irmã Antônia, a irmã Cláudia, que está com o Covid, mas está bem direitinha, não é, irmã Marcela? Ontem ela foi fazer os exames, ela foi para o hospital para fazer exame, não foi porque estava em nenhuma situação mais grave, graças a Deus ela está direitinha. Então a gente tem que orar pelas nossas irmãs. Então vamos imaginar, a irmã Kátia está aqui, vamos imaginar que a irmã Kátia, ela é médica, pediatra, mas vamos imaginar que ela fosse uma cientista, e ela descobriu a cura do coronavírus. Ela descobriu, aí ela pega e guarda essa cura para ela mesma. E fica, na verdade, né, esperando qual é a empresa farmacêutica que vai dar o maior dinheiro para que ela fique bilionária com essa vacina, né? Olha que coisa diabólica. E normalmente é assim. Então, você descobriu a cura, tem um monte de gente morrendo. Você pode pegar aquela vacina e salvar milhões de vidas. Impedir que bilhões fiquem doentes. E você está com aquela coisa na mão, esperando ganhar dinheiro com aquilo. Sabe que tem gente que faz isso com o Evangelho? Eu até sei pregar o Evangelho, fiz seminário, fiz isso, mas assim, estou esperando alguém me contratar aí. A minha agenda está aberta. Oh, meu Deus do céu, como o pessoal funciona desse jeito. Aqui a gente tem o irmão Marcelo, o irmão Augusto, a irmã Mirella e outros irmãos que participam do Ministério de Louvor. Imagine,
Pastor, a gente agora decidiu que o senhor vai ter que pagar R$1.000 de diária. Porque a gente tem, né? A gente tem todo o investimento na nossa acústica, na garganta da gente, na saúde da gente. Não é chegar aqui, pastor, e louvar, você vê que a gente ensaia e tudo. Tem um custo, né? Então a gente... E esses microfones, viu, pastor? A gente não canta mais nesses microfones, não. Esses microfones estão envergonhando a gente. Tem que ser aqueles, né? Top de linha. Porque as pessoas ficam ouvindo a gente pela internet e pensam que a gente não é bom cantor. Porque a acústica daqui dessa igrejinha não ajuda. Imagine, você sabe que tem gente que faz assim? Eu não estou falando nenhuma fantasia não, irmão. Tem cantores, inclusive tem um caso muito famoso de um cantor chamado Fernandinho. É um cantor evangélico muito famoso, com músicas famosíssimas. Inclusive eu acho que é um dos maiores vendedores de CD e DVD do universo evangélico, que se recusou a subir no púlpito porque o microfone não era da marca que ele exige para que ele cante. Que a voz dele não fica tão perfeita, né, em outros microfones de outra marca. Você vê o que é o ministério cristão hoje em dia. A gente está falando de salvação de almas. É urgente. Uma das coisas que a gente percebe, que a diferença, muitas vezes a gente sabe que Deus está no controle da vida e da morte de todos, mas a gente sabe que muitas vezes a diferença entre quem vive e quem morre é a rapidez do socorro. Isso aqui, o remédio chegou na hora certa. Rapaz, se essa pessoa tivesse chegado aqui um pouco antes, se a gente tivesse aplicado o remédio um pouco antes, a gente conseguiria salvar, mas demorou o socorro, sabe como é. Então, era essa aflição, por exemplo, que tinha no coração de Paulo. Ele se sentia devedor do evangelho do mundo inteiro. Paulo tinha vontade de pregar o evangelho no mundo inteiro. Ele ficava muitas vezes, assim como o irmão José, sabe, com a sobrancelha subindo e descendo. Quando ele pensava, meu Deus, os irmãos, né? Aonde é mesmo, Fábio? Você mora? Eu me esqueci. Vista Alegre. Oh, meu Deus, o seu irmão Fábio falou lá em Vista Alegre, o negócio está pegando, o falso evangelho cresceram, o verdadeiro evangelho não chegou lá. Rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, é isso que movia. Enquanto que os falsos mestres eram movidos por interesses pessoais, materiais, nós como cristãos, nós somos movidos pelo amor a Deus e o amor ao próximo, que é o maior e único mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Eu resumo todos os mandamentos para vocês em 2. Ame a Deus e ame ao seu próximo como a você mesmo. Isso nos move, irmãos. Isso tem que movimentar a gente. Então a gente percebe muitas vezes, para nossa tristeza, esse amor fingido. Pessoas que dizem, estou muito preocupado com você. É mesmo? Você fez o que para ajudar? Que preocupações. Então, na igreja a gente vai além disso. Na igreja a gente aprendeu que ser só ouvinte da palavra é suicídio. É suicídio espiritual. É o que o Senhor Jesus fala para a gente de maneira muito direta. Você está se implodindo quando você ouve apenas a mensagem e não busca praticá-la. Você está construindo uma casa que está destinada a cair. Todo o seu esforço vai ser o quê? Em vão. E Jesus já te avisou antes de você colocar o primeiro tijolo. Porque antes de você colocar o primeiro tijolo, você deveria ter construído o quê? A fundação sobre a rocha. E Jesus diz que quem são esses que fazem a fundação sobre a rocha? São aqueles que ouvem e praticam. A gente estava falando ontem, eu e o irmão José, como muitas vezes os incrédulos, eles são muito mais crentes do que os crentes. Por exemplo, existem pessoas que vivem passando para os outros um monte de mensagem de coronavírus, né?
O distanciamento social não é mais 1 metro, não, é 2 metros. A máscara, você tem que usar ela 3 horas e depois tem que trocar. Você tem que lavar a mão. Você tem que passar o álcool. A sua roupa que você usou, você lava, porque às vezes o vírus pode estar na roupa. E a pessoa vai passando aquela mensagem, por quê? Porque ela acredita. Ela acredita naquilo. E você acredita que Jesus salva? Acredita mesmo? Você acredita que se você morrer em Cristo Jesus, você vai para o céu? Então por que você está com medo da morte? Qual foi o louvor aqui que o irmão Paulo louvou no final? Como é, irmão Paulo? Se eu morrer, o quê? Pode dizer. Deus enviou seu filho amado. E se morrer? Não é assim que o louvor falava? Com ele me encontrarei. Não é assim? No meio da minha morte eu morrer com ele. Me encontrarei. Varão, tá escrito aí, mas eu estou querendo adiar um pouco esse encontro. Mas minha alma quer dizer que esse encontro é maravilhoso, que não vai ter mais dor, mais choro, mais memória. Não está dizendo aí, mas é aqui, né? Vamos orar. Da confirmação. Então, você é crente ou não é, irmão? É verdade, Jesus. Você é crente, meu filho, ou você não é? Então, por isso que a nossa mensagem, em alguns ouvidos, é tão agressiva. E tem que ser. George Whitefield, que foi um dos maiores pregadores da história da igreja, ele dizia justamente isso. Se a mensagem do pregador, do verdadeiro evangelho, não agride o ouvido dos ouvintes e não choca o coração deles, provavelmente aquela mensagem não veio do trono dos céus. Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo isso. Pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Você é crente, você não tem que ter vida escondida, não. Não tem esse negócio de vida dupla, não. Você tem que ser aqui na igreja a mesma pessoa que você é em casa, a mesma pessoa que você é no trabalho, a mesma pessoa que você é em todo lugar. Mas meus familiares não aceitam. Aí eu vou dizer uma coisa que talvez para uns ouvintes seja um duro. Problema dos seus familiares. Você vai ter que se decidir quem é sua família. Em alguns momentos você vai ter que se posicionar de uma forma que vai escandalizar muitos. E o exemplo na Bíblia é muito claro. É um exemplo tão claro que não precisa nem de explicação. Jesus está dentro de uma casa pregando, a casa está lotada. Quem é que está na porta? Quem é que está na porta batendo? A mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus. A família toda veio. Não veio só não. Não foi a mãe. Maria dizendo, oi Tiago. Tiago e Judas, que são irmãos de Jesus, né? Que a gente sabe. Existem outros, segundo os estudiosos, mas esses dois a gente sabe. Meu irmão Jesus. Tiago e Judas, vocês dois, vamos lá buscar seu irmão. Vamos lá. Não, foi todo mundo. Bateu na porta. Eu sei que meu filho está aí dentro, chama ele, diz que a mãe dele e os irmãos estão fora esperando ele vir logo, que a gente tem coisa para fazer em casa. Qual foi o recado de Jesus? Vocês sabem, né? A minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são aqueles que ouvem e obedecem à voz que está no céu. Aí, meu filho, se sua família não entende a sua dedicação e diligência no seu ministério cristão, aí, meu filho, aí você vai ter que orar por eles e vai ter que aceitar o posicionamento que eles tiverem com você, ou seja, de afastamento, de crítica. O que não pode é você mudar o seu relacionamento com Cristo, com a igreja, com os seus irmãos da igreja, por conta de familiares ímpios. Agora veja. Meu familiar ímpio disse que para eu não ir para a igreja, porque senão eu posso trazer o coronavírus para casa. Agora veja. Então quer dizer que você deixou de vir para a igreja para um familiar ímpio. Então eu quero te dizer que nem você está indo para o céu e nem está dando um bom exemplo para que aquele que está indo para o inferno pudesse ir para o céu junto com você. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Toma conta de ti mesmo. Ti mesmo está falando de quê? Testemunho. E da doutrina. Para que seja salvo tanto você quanto aqueles que te ouvem. Você quer que seus familiares sejam salvos? Cadê seu testemunho? Então a gente tem que ser assim, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tem nada oculto aqui. Eu sou o que eu sou.
E sou pela graça de Deus, como ele fala em 1 Coríntios 15. Vou para a igreja, vou evangelizar, vou ajudar irmãos que estão de Covid, vou em determinados lugares perigosos, porque Deus me mandou ir. E se você morrer? Se eu morrer é para a glória de Deus. Você já viu o vídeo Espelho dos Mártires? Eu aconselho, irmãos, que vocês assistam esse vídeo toda semana. Verdade. Toda semana você inicia, todo domingo, você voltar da igreja, bota lá, Espelho dos Mártires, e assiste um pouquinho dele. Para ver se a ficha cai. Amém. Porque em nome de Jesus a ficha tem que cair, irmãos. É o que Paulo está tentando dizer aqui. Porque uma das principais formas de agredirem a Paulo e o ministério de Paulo era justamente por meio desses resultados. As pessoas diziam: por que a vida de Paulo é tão difícil? Você sabia, irmãos, que tem gente que está escandalizado porque o pastor de vocês teve Covid? Eu não acredito, vocês estão indo para aquela igreja que o pastor teve Covid. Rapaz, você está maluco? Pô, e crente não fica doente, não? Qual é a promessa na Bíblia que diz que crente não fica doente? Inclusive, Timóteo tinha muitas enfermidades. O apóstolo Paulo disse que pregou o evangelho em determinado lugar por causa de uma doença. Ele estava viajando, ia para alguma cidade provavelmente, ficou doente, teve que parar no meio do caminho e aproveitou que ficou doente, precisou tratar alguma enfermidade e pregou o evangelho naquela cidade que ele estava doente. O apóstolo Paulo, acho que na segunda carta, ele diz: deixei fulano de tal doente em tal cidade. Então, não existe isso, irmãos. Ou você acredita no céu, ou então vá curtir o mundo. Igreja, sabe, não existe nenhum momento onde a gente vai pregar o evangelho e a gente não vai lembrar para vocês que existe céu e inferno. A igreja é o mais perto do céu que a terra nos permite estar. Então a gente está aqui, Cristo está no nosso meio, e a gente está como numa antessala, esperando o momento onde vamos ser chamados. Não sei se vocês já foram para a rodoviária ou para o avião, que fica lá, né? Aquelas caixas de som. Olha, está saindo agora o voo tal, com destino a tal, embarque, portão tal. Isso é os mais chiques, né? Rodoviária é aquela gritaria toda, né? E o pessoal dizendo: e o ônibus paga, cara, o Bruno, não sei aonde vai sair agora, viu? Olha, se não correr, eu só vou perder o ônibus, viu? Vai correr, vai na carreira, viu? Então, pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. E nós não andamos com astúcia. Astúcia aqui, irmãos, fala de uma característica da serpente. Se lembra? Vamos abrir rapidamente. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, essa ideia de sagacidade é a mesma ideia de astúcia. É a capacidade que você tem de convencer alguém a fazer o que você quer. Os psicólogos, né, aqueles homens que dominam multidões assim, eles usam disso, de mensagens emocionais, né, de subterfúgios emocionais, para convencer você a fazer o que ele quer. Eu não sei se vocês já viram, eu já tive a oportunidade de ver um desses falsos mestres quando teve no Brasil aqui. Ele diz assim: pegue o telefone agora e ligue para doar R$911, eu vou abençoar a sua vida financeira. Aí ele repete várias vezes uma mensagem: pegue o telefone agora, pegue o telefone agora. Aquilo dali, irmãos, é uma mensagem subliminar, para produzir uma atitude em você. Não, eu devo pegar o telefone, eu devo pegar o telefone. Então, várias vezes os falsos mestres, eles vão usar de astúcia. É por isso que determinadas igrejas, elas parecem como que casas de show. Quando o pastor entra, gelo seco, jogo de luzes. Quando a mensagem, né,
ela quer produzir algum efeito emotivo, algum efeito emocional nos ouvintes, bota como é que se diz, um fundo musical, baixa um pouco a luz, e aí a pessoa fala, às vezes um pouco mais lento, mais baixo. O propósito daquilo é um propósito pensado estrategicamente, para atingir um objetivo que é abalar a emoção das pessoas, para que as pessoas sejam vinculadas emocionalmente. É como, por exemplo, irmãos, eu não sei se vocês já viram a propaganda que passa nas televisões, eu acho que é o Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha e outra instituição também, mas eu acho que é Médicos Sem Fronteiras, que pede dinheiro, né? Médicos Sem Fronteiras, LPV, várias instituições assim, que dizem que não tem fins lucrativos, e que a gente sabe que tem escândalos e mais escândalos de desvio, né, de dinheiro e de politicagem no meio. Então aí quando ela pede dinheiro para você, ela bota uma criança bem desnutrida, né? E aí bota alguém tratando daquela criança e diz, olha, você pode ajudar essa vida, se você fizer isso e tal e tal. E aí você vai fazer um estudo, de cada $10, essa pesquisa é uma pesquisa recente, de cada $10 que são levantados no mundo inteiro para ajudar os países na África, sabe quantos chegam de fato ao destinatário? Você já imaginou isso? A propaganda lhe diz isso? Não. A propaganda diz somente aquilo que quer que você saiba para que você dê dinheiro. Então é assim que os falsos mestres fazem. Os falsos mestres vão atrás de passagens do Evangelho, né? Para estimular você a achar que o mundo é cor-de-rosa, quando na verdade o mundo está envolto em densas trevas. Há meios vão atrás de mensagens para dizer que Jesus te ama, apesar de você viver uma vida pecaminosa. E a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Então Paulo está dizendo aqui, não, nós não agimos dessa forma, nós não andamos com astúcia, e eles fazem isso com astúcia. A palavra astúcia aqui é sinônimo da palavra esperteza. É como aquele comerciante que sabe que o produto dele, né, de repente já passou do prazo de validade, mas ele finge que ele não sabe, bota lá na prateleira para vender com preço ainda mais barato. Vamos dizer que o produto valia R$50, mas o prazo de validade já venceu. Aí ele diz, leve tal produto por R$5. A pessoa, rapaz, que promoção maravilhosa. Porque eu não sei se você é igual a mim. Meu filho, a coisa mais difícil do mundo é olhar a validade de alguma coisa. Eu estou erradíssimo, né? Porque é uma obrigação. Não façam como eu não. Inclusive eu tenho que me corrigir. Principalmente quando você for pegar algum tipo de alimento, né? Olhe lá o prazo de validade para ver se está certinho, principalmente derivados do leite, que tem um processo aí que pode criar bactérias e problemas graves. Então olhe lá, mas às vezes existem comerciantes que fazem isso, tem esse hábito, como a gente já viu, né, escândalos e mais escândalos de donos de posto de combustível, que adulteravam o combustível, ou seja, que botavam água no combustível. Donos de posto que dizem que a água é batizada. Olha, o que é o combustível batizado? É que bota água. Aí você tem lá 1000 litros de gasolina. Vai botar uns 200 litros de água aí, né? E aí a gente faz. Ora. Então, isso daqui, essa esperteza maligna que os falsos mestres têm. Paulo diz, a gente não tem isso não. A gente fala a verdade. Mas Paulo, se você falar a verdade, as pessoas vão te odiar. Se elas tiverem que me odiar porque eu falei a verdade, eu aceito. Mas Paulo, se você falar a verdade, as pessoas, em vez de você conseguir chamar pessoas para a igreja, você vai esvaziar a igreja. Mas o meu intuito não é encher a igreja. O meu intuito é glorificar a Deus por meio da pregação da verdade, e por meio da pregação dessa mesma verdade, salvar aqueles que estão aqui para serem salvos. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito não pode ser um propósito pragmático, como o mundo quer. O resultado que Deus espera de nós
não é quantitativo, é qualitativo. Deus espera de mim e de você fidelidade na mensagem, santidade na nossa vida. Então, quando alguém, de repente começa a propagar o falso evangelho por meio de astúcia e de adulterar a palavra, e de repente consegue, como nós vamos ver, denominações que têm milhões de seguidores, essas pessoas estão debaixo de maldição e de bênção. Essas pessoas, elas não estão usufruindo das promessas de Deus, mas sim dos seus ais. Elas são, na verdade, uma sentença de Deus já em cumprimento. Deus enviou o espírito do erro para que não dessem crédito à verdade, antes abraçassem e amassem a mentira. Por isso que elas estão em falsas igrejas, vivendo debaixo de um falso evangelho, uma falsa experiência espiritual com um falso Cristo. Então aqui Paulo diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. É isso que eles fazem. Os falsos mestres, eles viviam uma vida dupla. Eles colocavam, não sei se vocês já viram na igreja católica, como o padre, ele coloca aquela vestimenta, eu acho que é a bata, e dependendo se o padre for cardeal ou tiver algum título, ele bota um negócio assim, e às vezes bota algumas coisas na cabeça, que tem que ter, e eles botam aquele negócio, não sei nem como é que chama, que bota na cabeça, aquele negócio bem grandão assim, parece que vai servir alguma comida, parece que o Mr. Chef, mas bota lá aquele negócio. Então eles fazem aquilo, mas na vida normal deles, eles se vestem assim. Mas por quê? Por que quando você vai para a igreja tem que botar isso? Por quê? Essa duplicidade de vida que os falsos mestres têm. Então, por exemplo, você vê um desses falsos mestres da televisão, eles falando, do evangelho, não sei o quê. Vai olhar a vida pessoal desse homem como é cheio de impiedade, de hipocrisia, pecados que muitas vezes nem devem ser mencionados no meio da igreja, de tão imorais e obscenos que são. E eles vivem na prática disso. Mas diante da multidão, eles usam do mesmo subterfúgio do ator de teatro. Eles desempenham um papel. Fiquei assustado, eu tenho ficado assustado, porque assim, a falsa igreja, ela está sem freio, ela está sem limite. São escândalos em cima de escândalos, e mais escândalos, e mais escândalos. E isso só aumenta a nossa responsabilidade de dizer, existem 7.000 joelhos que se não dobraram Abraão, viu? Você está dizendo que não existe evangelho verdadeiro? Eu sou um. Ah não, mas você tem falha. Tenho falha, eu sou um vaso de barro. Mas há um tesouro dentro de mim. E eu estou andando na direção certa. E se você quiser chegar no céu, corre aí para a gente chegar junto. Porque eu estou indo para lá. Não é assim que John Bunyan desenvolve a sua história lá de um peregrino? Eu estou indo para o céu, quer ir comigo? Ele chama primeiro flexível. Flexível, olha o ratinho que tem lá no alto das folhas. Flexível ficou um pouquinho e depois, mas depois ele se encontra com fiel. Fiel fica fiel até a morte. Ainda fala a verdade diante daquele juiz perverso, Depois aparece esperança, que ajuda cristão, e entra e fica com ele até o final, quando os dois entram na porta do céu. É maravilhoso aquela cena. Então assim, a pessoa diz, rapaz, você é perfeito. Eu não sou não, eu estou aqui com alguns erros, Deus está me corrigindo, tem hora que Deus corrige que dói, mas estamos indo para o céu, meu filho. Daqui a gente está indo para o céu, e se você quiser chegar lá, pode colar com a gente, chega junto aí, Se você de fato quer ir para o céu, é para lá que a gente está indo. A nossa caravana, esse é o destino, a cidade celestial. É isso que Paulo falava para as pessoas. Então ele diz, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E essa palavra adulterando, como eu disse a vocês ontem, ela vai aparecer aqui no Evangelho, todo o Novo Testamento, apenas uma única vez. É uma palavra grega, e ela tem um uso específico.
era uma atitude que comerciantes fraudulentos tinham de acrescentar água no vinho para poder aumentar os seus lucros. Então vamos imaginar que você tem 10 litros de vinho e aí você quer aumentar os seus lucros, porque vamos imaginar que você vende por litro, né? Deu 10 litros, eu quero aumentar o meu lucro, então eu boto mais uns 5 litros de água e agora eu já tenho o quê? 15 litros de vinho. Já aumentei muito os meus lucros. Então muitos comerciantes tinham essa atitude de vender o vinho misturado com água. E aí essa é a palavra, de adulterar. Você acrescentar alguma coisa na fórmula que não deveria estar lá. Não deveria estar lá. Você não está vendendo aquilo como água e vinho. Você está vendendo como vinho, mas você adulterou o produto. Então aqui ele está dizendo, nós não adulteramos a palavra de Deus. Nós não mudamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, como diria, né, Spurgeon, a palavra de Deus é o sal da terra, não é o docinho do mundo. Você já botou sal na boca? Qual é a reação que a gente tem? É amargo, né? Azedo. Tanto que se a gente botar muito sal na boca, a gente fica até doente. Pressão sobe. Mas quando você pega uma bandeja de brigadeiro, dá vontade de comer um só, irmão? Eu não sei vocês gostam de brigadeiro. A maioria das pessoas gosta de brigadeiro, mas eu sou amante de um doce chamado casadinho. Vocês já ouviram falar nesse doce, né? Eu gosto muito, né? Quando eu podia, eu comia bastante. Então, vamos imaginar que você está com uma bandeja de casadinho ali na frente. Ô, meu filho, você come um casadinho, né? Ele desce, né? Rapaz, eu acho que eu quero mais um. É como às vezes uma pessoa diz assim, rapaz, eu quero comer uma pipoca. Você já viu alguém comer uma pipoca? Eu já vi e vejo lá em casa o pessoal comer balde de pipoca. Oh, eu quero uma pipoquinha. Você quer uma pipoquinha? Então tá bom, eu vou pegar um milho, vou estourar um milho e vou te dar. Então, as pessoas, eles adulteravam o evangelho porque eles tinham o propósito de quê? De aceitação. Eles sabiam que o verdadeiro evangelho era rejeitado. Que muitos apóstolos eram perseguidos. Que o próprio apóstolo Paulo era perseguido em grande parte por conta da sua mensagem. E eles não queriam esse tipo de reação dos seus ouvintes. Eles queriam que os seus ouvintes não somente aceitassem a mensagem, como apoiassem eles financeiramente. Até hoje é assim. Então o que é que se faz? Adultera a mensagem para ficar a gosto do freguês. Isso é o falso evangelho. É um evangelho a gosto do freguês. E a gente vive essa época. Onde você tem igrejas, por exemplo, que o foco é gente que, o público mais jovem, né? Eu vou falar nomes, mas assim, por favor, não me entendam mal, eu quero só trazer um exemplo um pouco mais visível. Então você tem igrejas, eu não sei se você ouviu falar numa igreja chamada Bola de Neve. Muito famosa essa igreja, tem em vários lugares do mundo inteiro, até fora do Brasil. Ela foi fundada por um surfista, ou ex-surfista, sei lá, que se autodenomina apóstolo. Daí a gente já sabe que é uma igreja herética, né? Ela, até pouco tempo atrás, ela tinha uma sede aqui próximo. Então nessa igreja, o foco deles é o quê? Surfista, skatista, jovens, aquele pessoal tatuado, que usa piercing, que usa brinco. E eles trazem sempre um evangelho despojado, né? Para que essas pessoas se sintam à vontade na igreja, mesmo com velhas práticas. Se eu não me engano, foi essa igreja que fez uma vez um batismo por meio de tobogã. Você já imaginou? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e uau, joga a pessoa, uau! Você está dando risada, mas é verdade. Eles já batizaram gente no tobogã. Porque para eles tudo é uma brincadeira, tudo, né, tem que ser feito de maneira radical. Esse é o propósito dessa igreja. Já você vai encontrar outras igrejas que vão numa direção oposta. Não sei se vocês já ouviram, tem uma determinada igreja lá no Rio de Janeiro, que teve até um escândalo do pastor envolvido com tráfico, Assembleia de Deus dos Últimos Dias, se eu não me engano,
de um pastor chamado Marcos Pereira, se eu não me engano o nome dele, e ele envolvido com tráfico, com estupro, com coisas assim assustadoras desse pastor. Mas na igreja dele as mulheres têm que usar um vestido, todas elas têm que usar um vestido que vai até o pé, cobre o pé e que vai até aqui a mão, só a mão fica mostra. Não usa roupa normal lá não. Então você diz assim, por que isso? Então, o que Paulo está dizendo é, não, a gente não vai adulterar a palavra de Deus, a gente não vai acrescentar e nem tirar nada. A gente tem que pregar a palavra de Deus como de fato a gente a recebeu. Por isso que em 1 Coríntios 11, Paulo toca nesse assunto quando está falando da ceia do Senhor. Porque eu entrego a vocês o que eu também recebi. Perceba, Paulo está dizendo, eu não estou mudando absolutamente nada. Eu estou entregando a mensagem assim como eu a recebi. E essa é uma característica do ser humano, essa mudança na mensagem. Eu tenho certeza que a maioria das crianças aqui já brincaram de telefone sem fio, né? Você chega para uma pessoa, dá uma... Mônica, que é professora, né? Provavelmente já fez essa brincadeira com alguma criança, com alguma salinha dela. E aí está lá e fala uma frase, né? Não vou o nome. Quando chega no último aluno, meu filho, é um negócio totalmente diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que conhecer a mensagem, se apropriar da mensagem e propagar a mensagem com toda a fidelidade, sem mudar sequer uma vírgula. Inclusive o Apocalipse fala sobre isso debaixo de uma maldição, né? Aquele que acrescentar e que tirar qualquer coisa desse livro receberá as maldições descritas nesse livro. Então há uma responsabilidade nossa de conhecer a Bíblia para que daí então a façamos conhecida. A característica do obreiro aprovado lá em 2 de Timóteo 2,15, se eu não me engano, é justamente essa. É aquele que manuseia bem a palavra de Deus. Ele aprende a mensagem, ele se apaixona pela mensagem, ele é salvo por essa mensagem e ele passa a mensagem exatamente como ele a recebeu, não adulterando a palavra de Deus. Nosso propósito não é lucro, nosso propósito não é ser conhecido, mas é fazer a mensagem de Cristo conhecida, independentemente se ela vai salvar ou condenar. Rapaz, se eu pregar a mensagem assim como está aqui, aí essa pessoa não vai crer em Cristo e ela não vai ser salva. Eu vou dar uma mudadazinha aqui, uma ajeitadazinha, porque eu sei que desse jeito essa pessoa vai aceitar. Mas essa mensagem que a pessoa aceita aqui, mudada, não está salvando. Em 1 Coríntios capítulo 15, inclusive Paulo toca nesse assunto. E diz, o evangelho que salva vocês, se vocês se mantiverem fiéis a ele, a mensagem. Se houver qualquer adulteração da mensagem, como Paulo fala aqui com toda seriedade, o que acontece? Vocês estão crendo em vão. Vocês estão crendo em uma fantasia. Como por exemplo, eu não tenho nada contra, né, as pessoas que são adeptas do espiritismo. Inclusive muitas pessoas que são adeptas do espiritismo são pessoas tranquilas, calmas, né, do ponto de vista externo. Eu não tenho nada contra essas pessoas. Mas elas estão acreditando numa mentira. Elas acreditam em algo que não existe, reencarnação. Inclusive tem um filme baseado, né, nesses livros espíritas, chamado Nosso Lar, que chegou a ser filmado, né, e foi para as telas do cinema. E aí, segundo eles, existe uma cidade no céu que recepciona as pessoas que morrem para preparar essas pessoas para uma próxima reencarnação. Tudo é mentira. Imagine, quando você chegar lá, morrer e se deparar e acordar no inferno. Rapaz, cadê o nosso lar? O seu lar é aqui no inferno. Não, pai, não acredito nisso não. Eu acredito naquilo que me ensinaram lá no espiritismo. Eu sou espírita. Eu não aceito o inferno dos evangélicos. Seu filho, se você é espírita ou não, se você acredita ou não no céu e no inferno, só existem esses dois lugares.
Mas eu nunca acreditei. Vamos imaginar que você é budista. E aí você diz assim, rapaz, na próxima encarnação eu quero vir como uma borboleta. Eu quero vir como um tigre. Eles acreditam que muitas vezes você reencarna em bichos. E aí você é budista lá, zen, passou 30 anos lá no monte, lá, meditando, e de repente você morreu. Às vezes até de tédio, né? E aí você morreu, e aí você diz assim, não, cadê minha reencarnação? Eu quero voltar como uma borboleta. Eu quero... Aí você acorda, fogo, e tudo quanto é lado. Eu nunca acreditei nessa mensagem dos evangélicos, não aceito esse inferno. E desde quando você tem que aceitar? Você acha que os demônios que vão para o inferno, eles aceitam isso? Não, é um imperativo divino. Lá na passagem do Gadareno, o que é que eles gritam para Jesus? Jesus, não nos mande para o inferno ainda. E aí Jesus diz, tudo bem, eu sei, o tempo agora ainda não chegou. Vocês ainda têm um pouquinho de tempo aí para fazer o que vocês estão fazendo. Tá bom, podem ir para os porcos. Vai em Apocalipse 12, diz de maneira muito clara, eles sabem que pouco tempo lhe resta. Então, independentemente, irmão, se você crê ou não na Bíblia, a Bíblia é a verdade. E tudo que está nela vai se cumprir. Por isso que aqueles que estão pregando um falso evangelho, e se você for um desses, por favor, se corrija. Se você estiver de alguma forma adulterando a mensagem, por algum tipo de afeto que você tenha a um ouvinte, se corrija. Porque aquele que está adulterando o evangelho, ele está fazendo um desserviço a Cristo e um duplo serviço a Satanás. Ele está trabalhando duas vezes para Satanás. Porque além de impedir as pessoas de conhecer a verdade, ele ainda está fingindo que está pregando a verdade para essas pessoas. Então, tome muito cuidado. Paulo combate isso com muita dureza, porque Paulo sabe que isso é um assunto sério, né? Nesses assuntos aqui, nós não podemos ter regras de etiqueta. É algo muito sério. É como um socorrista dando um choque para voltar o coração a bater de alguém que está tendo uma parada cardíaca. Você não tem etiqueta, irmãos. Não tem regra, não é, por favor, eu vou dar um choquezinho em você. E a pessoa está morrendo ali, meu filho. Você não tem negócio de regra de etiqueta, não. Você tem que ser duro, sério. E principalmente, você tem que ser assertivo naquilo que você faz. Como um cirurgião, quando está fazendo um procedimento no coração de alguém, várias veias estão ali, ó. Se ele cortar qualquer coisinha errada ali, a pessoa morre. Ele tem que ser extremamente preciso naquilo que ele está fazendo. Assim é um pregador do Evangelho. Ele tem que ser preciso. Por isso que Paulo fala dessa necessidade de sermos obreiros aprovados. Então ele diz aqui, antes nos recomendamos a consciência de todo homem. Olha o que Paulo diz. Eu não me envergonho não da vida que eu faço, nem do evangelho que eu prego. Eu não me envergonho daquilo que Deus me fez passar. Eu não me envergonho de ter sido preso em Filipos. Eu não me envergonho de ter sido apedrejado em Listra. Eu não me envergonho de ter passado por naufrágios. Eu não me envergonho de ter descido numa cesta porque queriam me matar em Damasco. Passei por todas essas coisas e muitas outras, e passaria por outras mais, para que o nome de Cristo fosse glorificado pela minha vida. Eu não me envergonho de ter tido Covid. Eu não me envergonho de estar com pneumonia. Estou pregando a você já há 2 semanas. Mas o Covid, ele deixou em mim uma pneumonia que diz que, sei lá, é um negócio de vidro fosco. Imagine, meu pulmão está com vidro fosco. E aí diz que é 3 meses para se recuperar. Estou tomando os medicamentos, não poderia, de repente, estar pregando como estou, mas pela graça de Deus eu estou conseguindo. Eu não me envergonho. Tem gente até que fica, rapaz, o pastor de lá deve estar, ó, Deus deve estar, o pastor está com Covid, fogo. Você vai para aquela igreja, rapaz, o pastor pegou Covid. Rapaz, sei não. Então aqui a gente não se envergonha.
A gente se recomenda a consciência de todo homem. Evangelho é isso mesmo. E eu quero mostrar a vocês aqui, Filipenses capítulo 1. Você é crente. Eu estou falando para crente, amém? Amém? É crente. Amém. E ora para Jesus. É ou não é? Filipenses capítulo 1. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para você e para mim. Finalzinho do capítulo 1 de Filipenses. Versículo 29. Filipenses 1, 29. É a sua história, amém? Amém? Aí eu já não vi tanto amém. Aí eu já vi assim, vamos orar. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Olha que maravilha! Deus te deu a graça de sofrer por Ele. Você quer essa graça? Receba! Não, pastor, essa daí eu toco de lado. Deus nos deu a graça de padecer por Cristo, não somente de crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ó, o que Paulo está dizendo. E eu não sou diferente de vocês, não. O negócio para mim está estreito. Como foi que Paulo começou essa carta de 2 aos Coríntios? Rapaz, quando eu estava lá na Ásia, me veio um sofrimento, uma perseguição tal, que a gente se desesperou da própria vida. Tivemos sobre nós a sentença de morte. E aí eu me lembrei que o Deus que me chamou é o Deus que ressuscita os mortos. E aquilo trouxe paz ao meu coração. Mas uma das marcas de um verdadeiro cristão é o sofrimento por amor a Cristo. A gente vai passar por situações extremamente dolorosas, tensas, mas necessárias para o nosso crescimento espiritual e para a intimidade do nosso relacionamento com Deus. Vamos pegar, por exemplo, Marta e Maria. Marta e Maria tinham um relacionamento muito próximo com Jesus. Lázaro também. Tanto que o recado que chega a Jesus quando Lázaro está doente, qual é? Aquele a quem tu amas está doente. Jesus fica 2 dias ainda na cidade que ele estava, e o percurso de Jesus de onde estava até lá demora mais um tempo. O que acontece é que quando Jesus chega em Betânia, havia 4 dias que Lázaro já havia morrido. E a gente já viu o texto lá da reação de Marta e de Maria, acho que está em João 12, né? Se eu não me engano, João 11. E Marta e Maria, ambas estão lá. Elas não acreditavam na ressurreição de Lázaro, elas acreditavam na ressurreição do último dia, que de fato Lázaro iria para o céu e tudo isso. Mas Jesus havia mandado um recado. Qual era o recado? Essa enfermidade não terminará em morte, mas é para a glória de Deus. E ali é um dos poucos momentos onde Jesus chora, porque aquelas 2 irmãs que tanto ouviram as mensagens de Cristo não deram crédito à promessa que ele fez. Mas independentemente da incredulidade delas, Jesus vai até o sepulcro, manda que a pedra seja removida e fala aquilo que só ele podia falar: Lázaro, vem para fora. E de repente aquele homem que estava morto há 4 dias sai do sepulcro. Você acha que o relacionamento de Maria e Marta e Lázaro com Jesus continuou o mesmo depois daquela experiência? Claro que não. Elas viram o irmão delas sofrendo. Ele sofreu antes de morrer. Ele estava doente. Quando elas mandaram o recado, ele estava doente. E elas viram o irmão delas definhando, até o ponto em que saiu dele o sopro de vida e ele morreu. Elas tiveram que preparar o enterro deles. Imagine tudo isso pensando: rapaz, se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Como é que a gente sabe que elas fizeram tudo aquilo pensando nisso? Porque foi a primeira coisa que disseram quando Jesus chegou. Quando Jesus apontou em Betânia, apareceu uma das 2 e disse: Mestre, se tivesse estado aqui,
ele não teria morrido. Perceba como o relacionamento depois dessa experiência foi outro. Logo depois a gente vai ver ela ungindo, acho que é João 12. Maria ungindo Jesus. O próprio Lázaro se torna o principal inimigo do Sinédrio depois de Jesus, por causa que ele foi fruto de um milagre e foi o mal de todos. Ressuscitar um homem em 4 dias, e eles ficaram preocupados, porque a gente tem que matar Jesus e tem que matar Lázaro de novo, e dessa vez ele não pode ressuscitar. Então perceba que o sofrimento, irmãos, na vida do cristão estreita esse relacionamento com Cristo. E Cristo quer isso, proximidade com a gente, intimidade com a gente. Porque Ele sabe que quando nós estamos perto dEle, nós somos muito mais abençoados e protegidos das influências do maligno. Já caminhando para a conclusão, irmãos, Paulo diz: nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Essa palavra manifestar significa, Paulo está fazendo um jogo de palavras. Você se lembra que no capítulo 3 Paulo falou do véu que estava posto? A gente estudou, se eu não me engano, na sexta-feira. E que quando o véu é removido, aquelas pessoas, quando elas creem em Cristo, o véu é removido. Vocês se lembram que a gente falou isso na sexta-feira? Essa palavra que Paulo escolhe aqui, manifestar, significa literalmente tirar o véu. É como alguma coisa que estava ali, mas você não estava vendo porque havia um obstáculo que fazia com que você não enxergasse aquilo. Ele estava ali, mas você não via. E de repente você consegue enxergar. É isso que é manifestar. É como, por exemplo, Jesus, ele sempre existiu. Jesus, Deus Filho, sempre existiu, desde eternidade em eternidade, sempre existiu Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas teve um momento na história onde Jesus se manifestou. Há 2000 anos atrás, ele apareceu no ventre de uma simples camponesa, Maria, dona de casa. Ele nasce como uma criança, cresce como uma criança comum. Então, aos 30 anos, ele se manifesta como o Messias que veio ao mundo para salvar aqueles que Deus elegeu. Então, aqui, ele vai dizer, a manifestação da verdade é a gente mostrar para as pessoas algo que já estava lá. Então, quando você prega o Evangelho para alguém, de certa forma, você não está trazendo nada novo. Porque no íntimo, todo mundo sabe que é pecador. Mesmo aquelas pessoas que não externalizam isso com a boca. Mas no fundo, as pessoas sabem que fazem coisas erradas. Todo mundo sabe que pensa coisas feias. Então ele diz, o Evangelho veio manifestar essa verdade. Que nós somos pessoas de fato perversas. Mas que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O Evangelho nos faz ouvir, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho manifesta essa verdade, de que nós somos ruins, mas Deus é bom, bom a ponto de nos salvar. Salvar a nós, ímpios, pecadores, perversos. Então, essa manifestação da verdade. Mas quando nós ocultamos essa verdade das pessoas, nós estamos fazendo um serviço diabólico. Versículo 3: mas se o nosso Evangelho está encoberto, perceba, eu disse para vocês que é um jogo de palavras. A palavra manifestação que Paulo usou no versículo 2 significa remover o véu. Aqui no versículo 3 ele diz, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, ou seja, se ainda há um véu que não permite que as pessoas vejam claramente a mensagem de Deus, se ainda há
um obstáculo para que as pessoas, para que a mente das pessoas receba o Evangelho de Cristo, é para os que se perdem que está encoberto. E Paulo fala isso de maneira muito taxativa. Não existe salvação sem Evangelho. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe salvação sem arrependimento, sem fé. Nós precisamos cada vez mais entender a seriedade do que está em jogo. É como nós temos repetido ao longo desses meses de pandemia. Marcos 8. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta isso? Existe um filme, irmãos, foi ganhador de Oscar, chamado O Resgate do Soldado Ryan. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. E esse filme, ele começa com uma cena e termina com uma cena onde esse soldado Ryan, que foi resgatado por um grupo de outros soldados que deram a sua vida nesse resgate. Inclusive, uma das cenas assim mais emocionais, das cenas de maior emoção do filme, é na parte final, quando eles estão já chegando perto da fronteira, onde eles estariam seguros. E o capitão da missão, ele dá a sua vida, né? Ele entra na frente de tiros para poder o soldado Ryan sobreviver. E ele mesmo, aquele capitão da missão, ele morre. Mas aí ele olha para o soldado Ryan e diz assim: viva uma vida que vale a pena o sacrifício que a gente fez. E o começo do filme como eu disse a vocês, é esse soldado Ryan fazendo algo que ele fazia todo ano, que era visitar. Existe lá nos Estados Unidos um grande monumento aonde todos os corpos, né, dos soldados que morreram na Segunda Guerra Mundial estão enterrados, ou pelo menos tem uma cruz lá representativa da morte deles, né? Um grande monumento lá nos Estados Unidos. E esse soldado Ryan vai até, todo ano ele ia até a cruz desse capitão. E nessa última cena do filme, ele já é um senhor de idade, já está bem idoso. Ele pergunta para a esposa dele, ele está acompanhado de filhos e netos, e ele faz uma pergunta à esposa dele e diz: eu vivi uma boa vida? Sabe, irmãos, a pergunta que nós como cristãos temos que fazer é: eu estou vivendo a vida que Cristo tem para mim? Ou ainda continuo morto e não sei? Eu ainda continuo morto em delitos e pecados e não percebi. Lá no capítulo 8 de Marcos ele diz: e todo aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Mas se você entregar ela por amor a Cristo e o Evangelho, o que Paulo fazia? Acha lá. E Jesus então ele faz: porque o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas o que dará ele em troca da sua alma? Um dos homens que deixaram a sua marca no século atual foi um homem chamado Steve Jobs. Tem várias biografias, vários filmes a respeito da vida dele. É o inventor daquela marcazinha da maçã. E ele inventou aquela marca com o propósito mesmo de dizer que a marca dele traz essa sabedoria que foi descoberta lá no Éden. Se você prestar atenção na biografia do filme, você vai ver que a Apple, né, que significa maçã, tem esse nome, a marca, como uma afronta direta a Cristo. É bem diabólico, né? Então cada smartphonezinho ali é dizer: eu sou do diabo, né? Aquela maçãzinha mordida, porque é a maçã mordida, para dizer: olha, a maçã que deu conhecimento para Adão e Eva ali, ó, que eu trago para vocês aqui por meio desses objetos aqui que tanto se apaixonam, a ponto de quando lança um novo, né, iPhone, faz fila na Europa e nos Estados Unidos para comprar. Tem gente no Brasil que divide iPhone em 48 meses. Imagine, a pessoa se endivida para ter um telefone que às vezes você está no ônibus, meu filho. Aí tem gente às vezes que nem
Você sabia que tem gente que tem iPhone e que não leva para a rua? Porque, na verdade, ele comprou aquele objeto como o quê? Como algo de paixão, assim, eu preciso ter um iPhone. É um sonho de consumo. Aí ele diz assim, eu que não vou levar para a rua que vai que rouba. Ele diz, meu filho, você tem um telefone que você nem usa. Mas voltando a Steve Jobs, esse homem, né, que era um simples estudante de informática, se envolve, né, microcomputadores, ele é o primeiro a pensar naquilo que hoje em dia para a gente é algo tão comum, o personal computer, né, computador pessoal. Na época deles os computadores eram coisas imensas, e ele começa a fabricar, né, peças menores para que você possa ter um computador em casa. Depois ele imagina o que a gente chama hoje de notebook, que são computadores que você leva para tudo quanto é lugar, que é o mais comum hoje em dia, né? Você abre assim em qualquer lugar, mexe ali. Ele imaginou isso tudo. Depois ele chegou e disse, rapaz, eu vou pegar o computador e vou juntar o computador com o telefone. Surgiram os smartphones. E esse homem ficou bilionário com todas essas suas criações. Mas se você for ver o discurso que ele fez antes da sua morte, é assustador, deprimente. Porque ele percebe que a vida dele foi uma vida sem sentido. Ele só trabalhou, e agora ele estava morrendo. E nem sabia para onde ele ia. A gente sabe para onde ele foi, né? Mas ele, que era um homem incrédulo, nem sabia para onde ele ia. Ainda mais, essas pessoas são muito ricas, elas tendem a ser materialistas, né? Gnósticas. As pessoas acham que morrer é o fim. Para o azar delas, não é o fim. Elas vão ter que prestar conta de tudo que fizeram de errado. Então, eu só estou pegando esse exemplo. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas naquele grande dia, o que ele dará em troca da sua alma? A ideia é, o que você vai fazer para entrar no paraíso? Porque a sua alma vai ter que ir para algum lugar. A sua alma não pode ficar vagando. Como diz, né? Fulano diz, eu vi um fantasma. Eu digo, meu filho, você não viu um fantasma não. Você pode até me dizer que você viu um demônio, mas fantasma você não viu, porque não existe. Cabe ao homem morrer uma única vez e segue-se o juízo. Eu já até falei demais, já te passei de rodagem. Então a ideia da gente é justamente manifestar essa verdade. Por quê? Porque se o Evangelho permanecer encoberto, as pessoas permanecem perdidas. E eu quero concluir aqui. Eu disse a vocês que queria ir até o versículo 6, mas eu quero respeitar o horário e pedir os irmãos que preparem a ceia já. Quero, já preparando, né, o momento da ceia, falar com os irmãos sobre essa conclusão aqui no versículo 4. Se o Evangelho está encoberto, é para quem? É para os que se perdem. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não quero usar nenhum subterfúgio emocional. Quando eu falo de fechar os olhos, é porque quando a gente fecha os olhos, a gente se concentra mais, né? Normalmente. Mas você consegue se concentrar de olho aberto e de olho aberto. Mas o que eu quero que você pense é na quantidade de pessoas que você ama e que você sabe que estão indo para o inferno agora. Sabe? Eu sei que muitos aqui têm pais, mães, irmãos, marido, esposa, filhos, filhas, colegas de trabalho que são como irmãos, amigos de infância que foram criados próximo. Quantas pessoas que você nutre carinho, e essas pessoas estão indo para onde? Para o inferno. Porque se essas pessoas não creem no Evangelho bendito de Cristo, elas ainda estão perdidas. Se o Evangelho está encoberto para essas pessoas, está encoberto para os que se perdem. E eu quero que você tome da ceia hoje, trazendo ao seu coração. Muito obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Trazendo ao seu coração esse senso de responsabilidade. Sabe esse pedacinho de pão e esse cálice que você recebe? Ele está dizendo que você
e Cristo são uma pessoa só. Isso aqui é uma lembrança. O sangue que corre nas nossas veias é o sangue de quem? De Cristo. O corpo espiritual que encobre esse nosso corpo visível é o corpo de Cristo. Por isso que Paulo muitas vezes vai usar a expressão em Cristo, em Cristo. Rapaz, até o obreiro menininho a gente tem hoje, é? Glória a Deus. Então, Paulo está falando em Cristo, é como se a gente estivesse dentro de Jesus. Então eu quero dizer para vocês que a obra que Cristo veio fazer há 2000 anos atrás, pregar o Evangelho que salva as pessoas, essa obra agora está nas nossas mãos. Eu quero que você entenda, quando você cear, que ao mesmo tempo que há uma maravilha, um privilégio maravilhoso de ser contado como filho de Deus, como corpo de Cristo, há sobre nós também um imperativo missionário. Nós temos uma missão aqui na terra, por isso não fomos ainda recolhidos como Enoque. Porque aprove ao Senhor usar, como Paulo vai dizer mais adiante, vasos de barro como nós, para que aqueles que hoje estão perdidos sejam achados. E possamos, como está escrito em Lucas capítulo 15, celebrar como aquele pastor que tinha 100 ovelhas e se perdendo uma, ele deixa as 99 em segurança e ele acha aquela que estava perdida e ele celebra. Existem muitos perdidos, irmãos, e a forma desses perdidos serem achados é eu e você vencendo, lutando para vencer todos os obstáculos que nos impedem de dividir a nossa fé com o próximo. A covardia, a timidez, a falsa humildade, muitas vezes o despreparo, porque não estamos nos dedicando ao estudo da Bíblia como deveríamos, e nem estamos frequentando os cultos como deveríamos, e estamos sendo obreiros desqualificados, porque não manuseamos bem a palavra de Deus. Então nós temos que, ao olhar para esse sangue e esse corpo de Cristo que está sendo oferecido por nós, entendermos que todo privilégio acompanha consigo responsabilidades. Jesus diz algo que tem que, de alguma forma, mover o nosso coração. Ele diz: vocês que estão aqui, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Percebemos, isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo isso traz sobre nós uma responsabilidade imensa, de que, da mesma forma que o apóstolo Paulo disse, eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns, nós temos que dormir à noite com essa consciência em paz. Será que eu fiz de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns? Hoje, dia 12 de julho de 2020, será que de fato eu tenho contribuído financeiramente, emocionalmente, participativamente para a propagação do Evangelho? Será que eu de fato tenho contribuído para que, por meio da minha congregação local, o nome de Cristo seja conhecido? Ou eu sou uma bomba a ponto de destruir a congregação local que eu frequento? Então a gente tem que pensar. O momento da ceia do Senhor é sempre esse momento de reflexão, aonde nós somos, todas as vezes que estamos diante desse elemento, a gente olha e lembra o que Cristo fez por nós na cruz, dizendo: está consumado, eu ofereci meu sangue para que haja uma nova aliança eterna entre Deus e o seu povo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a ceia também nos faz questionar. Sim, eu olho para trás, eu vejo o que Cristo fez por mim e tenho paz.
Mas a questão é que a ceia também me faz olhar para frente. Cristo veio me buscar. E o que eu vou oferecer a Ele? Ele deixou talentos na minha mão. E Ele disse que eu negociasse. Ele espera receber algo de mim naquele grande dia. Ele disse para mim que eu deveria dar frutos. Que Ele me escolheu para que eu desse frutos, frutos que permaneceriam por toda a eternidade. Onde estão os nossos frutos, irmão? Onde estão os sinais da nossa salvação? Aonde estão, ou aonde está a evidência de que de fato eu estou debaixo dessa nova e viva aliança no sangue do Senhor? Então eu quero que eu e você possamos ceiar nessa manhã, debaixo dessa reflexão profunda que nos acompanha até os nossos lares. O que eu tenho feito da minha vida? Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus, só debaixo da tua luz, Senhor, podemos encontrar uma resposta honesta e sincera para essa pergunta: o que temos feito da vida que tu nos deste, Senhor? Não nos deixa, Senhor, colocar essa pergunta na gaveta e fingir que ela não existe, mas que possamos, no dia de hoje, enfrentar esse questionamento, Senhor, com a seriedade que ele merece. Porque se temos vivido uma vida longe das tuas verdades, é para nossa maldição que a vivemos. Mas se temos vivido uma vida de proximidade às tuas promessas e à tua pessoa bendita, Cristo Jesus, estamos salvos e seguros. O que não podemos é deixar de pensar nisso. Porque se não pensarmos no céu e no inferno, na salvação e condenação das nossas almas, no que pensaremos? O que é mais importante do que a certeza da salvação na vida de um cristão? A certeza de que de fato ele ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ó Deus, nos ajuda nesse processo de reflexão, aonde o Senhor mesmo nos impulsiona. Nessa mesma carta que estamos estudando, o apóstolo Paulo diz que devemos examinar para ver se estamos de fato na fé verdadeira. Na primeira carta aos Coríntios, somos também impulsionados a examinarmos a nós mesmos, para ver se estamos ceando da maneira correta. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a examinar os nossos corações e mente na manhã de hoje. Para que, meu Deus, se existe algum de nós, ou até eu mesmo, que estejamos andando por um caminho tortuoso, que seja hoje o dia que nós voltaremos para o caminho certo. Se algum de nós estava no caminho espaçoso, que hoje seja o dia que a gente entra pela porta estreita e anda pelo caminho apertado. Não nos deixa, Senhor, viver e morrer no erro, mas que possamos conhecer a Tua verdade e sermos salvos por meio da libertação que ela nos concede. Abençoa-nos, Senhor, com essa verdade bendita do Teu Santo Evangelho, de maneira cada vez mais crescente no nosso ser interior. E cada vez mais, Senhor, cada vez mais, o Senhor nos abençoe com o conhecimento bendito do Teu Santo Evangelho e com a coragem de fazê-lo conhecido por todos os meios. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo, respeitem o distanciamento
limpem as suas mãos com óleo não, com álcool em gel, mas jamais se esqueçam que quem está no controle de tudo é Deus, e é Ele que nos protege, porque em vão vigia o sentinela se Deus não guarda a cidade. Amém? Deus nos leve em paz.